Sejam bem-vindos ao programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Maria Saboleski, com o tema Ensina-nos a Orar. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite a todos. Que alegria novamente estarmos juntos aqui na Rádio e TV Fraternal, esse ambiente tão agradável, de tanta energia positiva, uma vibração elevadíssima que nos envolve e com certeza nos faz esse encontro de paz e de luz. Nós hoje vamos nos falar do tema Ensina-nos a Orar. E para começar o tema, vamos orar? É o meu convite para que a gente possa orar e sentir assim as vibrações salutares do que o Cristo nos ensinou. E nesse encontro de luz, onde os corações amigos se unem e reúnem, para que a gente possa estar elevadíssimos na busca desse entendimento do que o Cristo nos ensinou. Sentimos tantas presenças amoráveis da fraternidade franciscana, dos religiosos, e hoje num sentido tão gostoso desse que foi tanto que nos ensinou Eurípides Barçanufo. É na luz da sua presença, queridos amigos e mestre que nos ensinam, que nós te pedimos, nos eleve, nos juntem com Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que no seu coração fraterno nos ensina a cumprir todos os mandamentos que Jesus nos deixou. E junto do Cristo, e Ele que é o caminho, verdade e vida, chegamos junto do Pai. Pai, é na tua presença, força suprema que nos aquece, nos envolve em toda a sua criação, nos une, nos reúne em seu nome, para que nós possamos aprender os ensinos seus que o Cristo nos trouxe. Que assim seja. E dentro de todas as questões, principalmente atuais, nós buscamos esse tema, Ensina-nos a Orar, porque Jesus estava reunido com seus apóstolos ali, e ele sempre orava num colóquio amoroso com Deus Pai. E os discípulos ficavam ali esperando e pensando como era todo esse poder de oração. E a querida Amélia Rodrigues, psicografia de Divaldo Pereira Franco, num livro providencial chamado Luz do Mundo, enquanto ela vai discorrer de tudo que Jesus nos disse. E ela traz esses ensinos de nos ensinas a orar. E ela vai dizer que os apóstolos estavam ali e Jesus já sentindo a proximidade do deixar do planeta Terra, né? Porque ele nunca nos deixou, só saiu em corpo físico. E sentindo assim a fragilidade de todos os seus apóstolos, e ele amoravelmente naquela conversa, naquele colóquio maravilhoso, e Pedro, junto com todos os outros discípulos, humildemente perguntou: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus vai falar da necessidade da oração, de estarmos a conversar com Deus. Mas ele fala da oração que ele diz assim, abrir a boca da alma. Não é a boca física, mas assim, expandir o coração. Em poucas palavras, naquilo que traz o sentimento e a elevação. E
nossa querida Amélia Rodrigues vai falando muito mais de toda essa possibilidade desse colóquio amoroso que Jesus foi tendo com os discípulos, mas lembrando que Jesus falou àquela época, mas falou para a humanidade sempre. Tudo que ele falou é para sempre, para a humanidade, porque ele mesmo nos lembrou: passarão terras e tempos, mas as minhas palavras nunca passarão. Então, a nossa querida Amélia Rodrigues vai falar que eles estavam lá na Judéia, exatamente na aldeia de Efraim, onde eles olhavam toda a natureza, aquela beleza, no potencial da criação divina. E eles, todos os apóstolos ali sentados, rodeando Jesus, se sentiam até pequenos diante de tanta beleza da criação de Deus Pai. E Jesus, sabendo que aquele era o momento ideal, que todos os corações estavam elevados, que tudo inspirava a natureza, a presença da espiritualidade maior, que Jesus sempre estava muito acompanhado, e Jesus pronuncia o Pai Nosso. Ao pronunciar o Pai Nosso, dizem, assim como Amélia Rodrigues, que foi dos seus lábios um canto maior de luz. E todos os anjos oravam junto. No plano espiritual, aquela harmonia junto com toda aquela natureza e os discípulos. E quando nós vamos ver dentro da doutrina dos espíritos que o nosso querido Allan Kardec vai, no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, falar da necessidade da oração, da prece, e ele vai discorrer sobre a prece. E a primeira prece que ele vai colocar é o Pai Nosso, que nós damos o nome de oração dominical. E nós ficamos pensando, o que é oração dominical? E às vezes a gente acha que é uma oração, entre muitos, que se ora ao domingo, que se pronuncia essas palavras sem o seu maior entendimento, mas dominical, do latim, quer dizer domínios. Mas o cal vai juntar esse prefixo e vai falar tudo que pertence a Deus. É essa questão da oração, tudo que pertence a Deus. Esse é o sentido da oração dominical. De tudo que pertence a Deus no plano maior. De tudo que nós buscamos e que está em nós. Por isso que quando Jesus vai nos ensinar essa oração, ele vai nos dizer da necessidade de falar com a alma, de estarmos coesos, de sentir cada palavra, de sentir a beleza desta oração. E quando nós oramos, independente se seja o Pai Nosso ou apenas um colóquio amoroso, Pai, eu estou aqui. Faça em mim a sua vontade. Tudo é referente à nossa vontade. Lembrando que a vontade é a alavanca do Espírito e nos leva ao plano maior. Né? Porque desejos são físicos, mas a vontade é espiritual e ela nos impulsiona a estarmos ligados com o plano maior. Então, quando Jesus vai falar essa oração, nós temos que prestar atenção em cada palavra, porque essa oração resume toda a doutrina do Cristo, toda a sua boa nova, tudo que ele veio anunciar durante a sua jornada aqui no plano terrestre, nos trazendo os ensinos. Como ele diz mesmo, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento às leis do Pai que está no céu. Então, toda essa questão, quando ele vai falar desta oração, nós temos que pensar como Lázaro nos ensinou, também no capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o amor resume toda a doutrina do Cristo. Então é desse amor celestial que nós estamos falando, do amor que nos faz estar coesos e ligados com o Cristo e com toda a pleiade de espíritos elevados que nos leva até Deus.
Se nós voltarmos um pouquinho e saber de tudo o que aconteceu e como Jesus nos preparou a tudo e a todos, nós vamos ver da beleza dessa oração. Quando ele vai dizer os primeiros 3 versos, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, ele está glorificando, nos ensinando a glorificar a Deus, sabendo que Deus é que tudo criou e que nós estamos glorificando o Deus que também existe em cada um de nós, a centelha divina que está em nós. Então, glorificando, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Querendo dizer, é nesse instante que o reino de Deus está em nós e nós estamos no reino de Deus. É uma comunhão, uma conexão, porque o reino de Deus não está ali nem acolá, está em nós, como o próprio Cristo nos ensinou. E é quando nós louvamos, porque oração é louvor, nós estamos diante dessa questão maior de glorificar o Pai. Se nós vamos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 3 tipos de oração. A oração que pede, a oração que agradece e a oração que louva. Mas, se a gente for fazer uma análise mais vigorosamente, nós vivemos na oração de pedir, né? Nós nos esquecemos da oração de agradecer por tudo que somos, por tudo que temos, e louvar. E louvar não é um canto, é essa glorificação que Jesus nos convidou. Glorificar o nome de Deus. Então hoje nós estamos aprendendo a louvar. Assim como a Amélia Rodrigues fala que Jesus, quando pronunciou essa oração, foi um louvor. Como se ele, a sua voz, emanasse. Está no eco do plano espiritual, no éter divino, trazendo para dentro de nós, como num telégrafo divino, que vai trazendo essa melodia da sua voz, quando nós louvamos e dizemos o Pai Nosso. Aí ele vai dizer as outras 3 frases. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Quando Jesus fala do pão, o pão nosso de cada dia, ele está dizendo que nós somos cuidados. O pão que alimenta o nosso corpo físico, tão necessário para esse crescimento, para que todos nós tenhamos que alimentar o nosso corpo físico. Mas nós esquecemos que é o pão nosso de cada dia. Aí nós temos a preocupação da materialidade que nos deixa apegado e nós queremos tudo. Termos um guardar de tudo. Termos aquilo que é supérfluo, né? Fazendo um parênteses. Eu sempre gosto de fazer um parênteses. Por quê? Quando nós falamos do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, nós não estamos de jeito nenhum falando contra o ter. Que é necessário, nós estamos num plano físico, nós temos que ter tudo aquilo que nos abriga, nosso lar, nossa alimentação, nosso trabalho, para que nós possamos ter a segurança e também da segurança para aqueles que vivem conosco, os nossos filhos, os nossos pais. Esse ter é sempre necessário. E não é desse ter que Jesus está falando, mas o do ser. Então, antes do ter, nós somos filhos de Deus aqui em a paisagem pelo planeta Terra nesse aprendizado. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. O pão que alimenta o nosso físico, nos dá bom ânimo para o nosso trabalho, para a nossa busca, para o nosso estudo, para tudo. Mas ele também fala do pão da alma, que é esse pão da oração que nos alimenta o espírito e que nos fortalece para que a gente continue. Esse pão também está incluso o pão material e o pão espiritual. Tanto que tem uma canção tão linda que fala o pão do céu. É esse pão que nós recebemos quando nós entramos em oração. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
é um começo do perdão próprio, de nos perdoar porque nós erramos. E perdoar aquele que está a caminho junto de nós, porque às vezes ele nem sabe que nos ofendeu. Não ter os milindres, saber que nós estamos a caminho e que vamos continuar e que o perdão faz parte do nosso aprendizado. Perdoar é, assim, tirar as amarras do nosso ser. Nós nos sentimos livres, nós nos sentimos com asas espirituais, porque nós tiramos esse peso de não perdoar a nós mesmos e de não perdoar os nossos irmãos, porque somos todos iguais. E eles erram e nós também erramos. Então é nesse sentido que Jesus está falando de perdoar. Perdoa as nossas ofensas à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido. Porque nós temos que falar. Deus não se ofende. Isso é humano. Isso não está na potencialidade espiritual, porque Deus não se ofende. Ele nos conhece, Ele sabe quem somos, e sabe que nós não somos perfeitos, mas estamos por ser feitos. Mas se nós nos sentirmos amarrados na falta de perdão, nós carregamos esse peso conosco. Então, a necessidade de perdoar-nos e perdoar aos nossos irmãos. Livrai-nos do mal. É um reconhecimento da fragilidade que existe em nós. Não é um mal de fora, é ainda a fragilidade que temos em nós de todas essas circunstâncias do nosso aprendizado. Somos frágeis, sim, temos fragilidades, temos ainda vícios, temos virtudes, mas ainda temos muitos vícios e nós estamos trabalhando eles. Emmanuel nos diz que conquistarmos vícios é mudança de hábito. E para nós mudarmos o hábito, um hábito pequeno, um hábito pequenininho, que nós temos que mudar na nossa vida, porque ele está agregado em nós, nós demoramos 21 dias. Um hábito. Imagina conquistar uma virtude. Então, mudanças de hábito se faz necessário. Se eu tenho um hábito não tão agradável e eu preciso substituir, eu tenho que trabalhar 21 dias. Mas, como nós começamos, e na metade, 5 dias, 6 dias, 10 dias, nós voltamos e erramos de novo. Aí temos que voltar tudo de novo. Aí nós vamos ficar pensando, eu não posso, vamos dizer aqui só de uma questão. Eu não posso me irritar. E é necessário, porque a gente se irrita na vida. A gente tem, mas eu tenho que manter a calma. O primeiro tropeço, eu já me irrito. O segundo, eu me irrito. Aí eu vou voltando até que passa a fazer parte de mim a calmaria e a harmonia. De repente, a gente nem percebe. Já não se irrita mais. Passou os 21 dias, não sei quantos dias, porque não vai ser em 21, nós vamos tropeçar e voltar a crescer em nós. Então, essa questão é reconhecer a fragilidade que temos, mas que estamos trabalhando para mudar. É a reforma interior, aquilo que a doutrina dos espíritos nos convida. Essa reforma de conhecer as nossas fragilidades e trabalhando elas e conquistando novas virtudes. Como eu disse, nós não somos perfeitos, estamos por ser feitos, mas Deus já nos vê a perfeição em nós. Porque se Deus é a perfeição absoluta, nós todos vamos chegar à perfeição relativa. Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos vai dizer que viemos do átomo e chegaremos a arcanjo. Então, como no plano espiritual, nas elevadas proporções desse plano, não há tempo. Então, hoje, o presente, o ontem e o amanhã, é tudo hoje, é o presente, e Deus já nos vê a perfeição que reside em cada um de nós. Nós estamos dentro da lei reencarnatória, vindo, reencarnando, aprendendo, voltando para o plano espiritual, reencarnando de novo, buscando trazer em nós os nossos tesouros, aquele que Jesus fala para nós, que os verdadeiros tesouros, as traças não roem e o ferrugem não corrói, esses tesouros que nós estamos armazenando em nós, que são as virtudes, nosso crescimento e que vão levar para a vida toda. Lembrei agora
da doutora Anete Guimarães, numa questão muito profunda, e que ela vai falar exatamente daquilo que a gente conquista, que não está gravado no nosso cérebro. Porque às vezes a gente tem vários cursos, vários doutorados, mas só ficou gravado no nosso cérebro físico, não na nossa mente superior. E que essas questões, quando a gente faz com amor, tudo que a gente faz com amor passa a ser patrimônio nosso. Tudo que fazemos com amor passa a ser patrimônio da nossa individualidade, espíritos imortais. E se nós fazemos com amor a nossa oração, o nosso dia a dia, o nosso aprendizado, nós estamos trazendo esses tesouros para dentro de nós. Só que nós temos uma questão que nós fazemos tudo no automatismo. Nós nem prestamos atenção. Estou lavando louça, já estou pensando naquilo que eu vou fazer. Não estamos focados para trazer para dentro de nós aquilo que vai agregar ao nosso patrimônio espiritual. Estamos estudando, temos que estar ali, tentando descobrir nas entrelinhas o que a espiritualidade está falando. O que ela está nos trazendo, o que vai nos agregar, porque quando a gente está no agora, salta aos olhos o que nós não tínhamos visto antes. E a doutora Anete vai falar que um neurocientista foi em um local, um asilo para idosos, que também cuidava de várias pessoas com Alzheimer, tudo, com uma amiga, visitar a mãe dessa amiga. E chegou lá, uma visitante passou mal e foi dar à luz. E todo mundo correndo, desesperado, e viu que alguém levantou-se e fez o parto. E ele ficou encantado com aquela agilidade daquela senhora fazendo o parto. E ele foi perguntar para a enfermeira, quem é essa visitante? E a enfermeira diz, ela não é visitante, ela é uma paciente. Como ela é uma paciente? Como pode ser uma paciente? Ela é uma visitante, está aqui. Não, ela tem Alzheimer em grau máximo. Não, mas ela fez o parto, como ela pode ter feito o parto? E esse neurocientista começou a indagar tudo isso e perguntou o que queria ver a ficha dela. A enfermeira falou, eu não posso. Nós temos o sigilo, se a família dela permitir. E ele foi conversar com a senhora. Falou, nossa, a senhora fez o parto, como foi? E a mulher nada respondeu. Quieta estava, quieta ficou. E ele descobriu que ela era ginecologista e que ela trouxe muitas crianças ao mundo, que fazia com o maior amor. E foi interrogar a família, e a família permitiu que ele tivesse acesso a tudo. Esse neurocientista foi estudar profundamente o caso dessa senhora e o caso de outros pacientes com Alzheimer absoluto. E ele descobriu que tudo que fizeram com amor, com dedicação, era patrimônio. E no menor acontecimento, a pessoa levantava-se e lá fazia. Tudo que estava gravado na sua consciência maior. Patrimônio da pessoa, que ao deixar o corpo físico não se perderia, tesouro maior de todos. E aí esse neurocientista foi nos orientar, junto com toda a doutrina de Kardec, a fazermos tudo com amor. E a oração é uma dessas questões. Que quando a gente se recolhe, que Jesus nos convidou, feche os olhos, feche as portas e as janelas. E fala ao Deus Pai no seu íntimo. O que quer dizer? Feche os olhos, a sua boca, as suas janelas, que são os ouvidos para o lado externo, e entre no seu íntimo e fale do seu coração com Deus Pai. Tudo será ouvido e tudo será dado por acréscimo quando a gente caminha nessa sutileza, nesse amor. Em tudo isso, os nossos tesouros estão. E aí nós vamos ter a resposta de Deus para tudo aquilo que nós estamos pedindo, agradecendo ou louvando, que são as 3 modalidades de oração. Quando nós estamos, tudo é trazido por acréscimo. Só que às vezes não acontece aquilo que nós pedimos, mas Deus nos dá
aquilo que é necessário para o nosso crescimento e que, por vezes, aquilo que nós pedimos e não se realizou é livramento. Porque aquela não era o momento. Por isso, seja feita a tua vontade. Porque Ele sabe do melhor para todos nós. Aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos naquele momento e aquilo que nós vai nos elevar e nos trazer para o crescimento. Por isso, orar é falar com a boca da alma, como Jesus convidou os apóstolos. Como Ele bem nos disse, naquele local de Efraim, que é toda a natureza linda, quando nós olhamos para a natureza, nós estamos orando, quando nós reconhecemos Deus em tudo. Quando nós olhamos para uma criança, nós reconhecemos Deus e a sua perfeição. Quando nós estamos no nosso trabalho material e fazemos com amor, nós estamos louvando a Deus e agradecendo o pão que chega até nós. Então é tudo isso que é louvar, pedir e agradecer. Então nós temos que aprender também a agradecer. E todo esse agradecimento, quando nós descobrimos a beleza de cada frase do Pão Nosso, nós vamos orar junto. Nesse louvor maior do Pão Nosso, desse Pai Nosso bendito, de toda essa questão nós vamos louvar junto, quando nós dizemos, numa reflexão bem profunda, nós, no nosso eu superior, que nos leva a Deus Pai, nós vamos dizer, Pai Nosso, que estás no céu e em toda parte, que está em mim e está em toda a humanidade, em todos os meus irmãos, em toda a criação. Pai nosso que estais no céu, assim como está em tudo da criação. Santificado é o vosso nome, porque tu nos glorifica como nós te glorificamos nesse instante, porque nos fizesse a sua imagem e semelhança, porque o nosso espírito é imortal e nós estamos nesse instante louvando. Seja feito sim a vossa vontade, porque a vossa vontade é suprema e nós desconhecemos muitas vezes o que a nossa vontade nos levará, mas tu sabes o melhor caminho para cada um de nós. Pai, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, o pão que alimenta o corpo físico, mas o pão que alimenta a nossa alma, esse pão do céu que tu leva a todos aqueles que necessitam, alimentando e elevando na glória do teu amor. Pai, perdoai-nos à medida que perdoamos a quem nos tem ofendido, na proporção que nós vamos aprendendo as nossas fragilidades e ainda os nossos milindres. Agora, nesse instante, quando eu te peço perdão, é porque eu já estou me perdoando e perdoando a todos os meus irmãos, porque todos nós somos aprendizes diante dessa elevação e do teu amor. Mas, Pai, livrai-nos do mal que ainda reside em mim, de toda essa fragilidade, de tudo que eu ainda não possuo de bem, assim como Paulo nos ensinou, o bem que eu quero fazer, esse ainda eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda pratico, porque nessa caminhada desse mundo terreno eu estou aprendendo, e como aprendiz eu peço, ajudai-me a trabalhar a todas as fragilidades que ainda existem em cada um de nós. Fazendo com que o teu amor floresça nessa semente bendita da tua presença em nossos corações, porque o teu Filho bendito trouxe as sementes que florescem. Esse semeador que veio trazer no nosso solo íntimo essas sementes do bem e do amor. É assim que seja conosco, Pai de amor e de luz, nos ensinando a orar, nos ensinando a compreender que nós somos seus filhos e assim temos toda a humanidade como irmãos. Que assim seja, né? Que possamos estar coesos na oração e sempre ligados ao Deus Pai, ao Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que nos dá
todo o suporte energético e espiritual que nós tanto necessitamos. Muita paz. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.